Por falar em Covid, a gente tem então aí a atualização de dados, né, Ludmila? Porque nós hoje registramos mais 41 casos novos de Covid, além de um novo óbito aqui em Patos de Minas. Pois é, olha os números na tela, como a gente percebe que tudo cresceu. Olha só a questão de casos internados, a exceção de casos internados em leitos de UTI, olha a explosão de patenses, porque aí é só o boletim de Patos de Minas, é um retrato do boletim de Patos de Minas com relação à Covid-19. Com relação a pessoas se recuperando em casa, em isolamento domiciliar, aí a gente tem 31 pessoas, a gente percebe aí quando a gente fala de pessoas tratadas, mais 21 pessoas, mas o que chama muita atenção é que, infelizmente, com muita dor, a gente registra mais uma morte por Covid-19 em Patos de Minas e mais 41 casos. Na sequência aí a gente tem a questão da ocupação de leitos hospitalares em Patos de Minas. Daqui a pouco até a Jéssica Andrade chega com as informações da preocupação do município com relação ao número, ao crescimento de casos de pessoas internadas em leitos clínicos no hospital de campanha, também crescimento em ocupação de leito de UTI, a gente percebe pelos números em apenas um dia, mais 10 pessoas internadas, somente aí de Patos de Minas, mas aí é computado também os suspeitos da Covid-19 no município daí. E aí, falando ainda de casos, a gente tem uma tela que mostra também a situação em Lagoa Formosa, porque muitos desses pacientes que ocupam leitos no hospital de campanha, no Agarrad, são também da cidade de Lagoa Formosa, e olha só o retrato da Covid-19 no município. A gente tem mais notificações e olha só, mais um óbito em investigação, e esse óbito que está em investigação, a gente tem informações preliminares que pode ter ocorrido esse óbito a mais em 24 horas, pode ter ocorrido no asilo da cidade de Lagoa Formosa. Nós temos aí mais 25 pessoas infectadas em apenas um dia, depois da explosão de casos de ontem, a gente acompanhando essa situação dramática, preocupante, de alerta total, geral, em Patrocínio. Olha só, pessoas se recuperando em casa, a quantidade subiu também, pessoas em acompanhamento e tudo mais. Então, é muito difícil, e a gente lembra que esse é um reflexo coletivo, é um problema de todos. Várias pessoas hoje me argumentaram sobre de quem é a culpa. Não tem apenas um culpado, são vários aí. E desde cedo, nós estamos, desde ontem e de cedo também, nós tentamos falar com alguma autoridade do município, prefeitos, secretários, pessoas responsáveis, e nós não conseguimos ainda um contato, que é complicado a gente ver essa situação assim, com preocupação, porque não conseguimos falar com essas pessoas que exatamente nesse momento de crise, exatamente nesse momento complicado, é que tem que vir a público explicar o que vai fazer. Nós não conseguimos falar com o prefeito porque o Corete disse que nesse momento não pode, é eleitoral, então não pode, mas para dar explicação, ele deve, é uma obrigação, não tem legislação nenhuma que puna um gestor público, um prefeito municipal, de falar nesse momento com a população sobre o que ele vai fazer. Então, a gente continua tentando, a Jéssica entrou em turno agora, a Paula passou boa parte do dia dela hoje lá em Lagoa Formosa, dia do aniversário dela, ela passou lá em Lagoa Formosa praticamente o dia dela, tentando conversar com alguém, mas sempre uma porta se fechava e ela teve todas as dificuldades para apurar informações que é um dever, é uma obrigação de um gestor público, e nós não conseguimos. Mas, Odair, a gente pediu aí uma resposta ao secretário adjunto de Saúde de Minas Gerais, o Marcelo Cabral, sobre o que o Estado vai fazer nessa circunstância aí.
Será que o Estado poderia intervir de alguma maneira para ajudar nesse controle, nessa disseminação, nessa alta transmissão da Covid-19? E ele respondeu ao nosso jornalismo. Ludmila, obrigado pela pergunta. Já foi mencionado anteriormente, a gente costuma falar constantemente perguntas dessa natureza, e o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, já havia mencionado. A decisão caberá e cabe ao município. Nós sempre trabalhamos de modo dialogado, de modo orientado. A ideia em relação, a partir do governo do Estado de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Saúde, de apenas fixar dentro de suas deliberações oriundas do Comitê Extraordinário Covid-19 orientações, diretrizes, mas a decisão caberá e cabe sempre ao município, e até no que se refere às questões de fiscalização. Importante fazer alguns destaques. O que nós fazemos estando uma micro-região em uma situação que lhe seja mais favorável, estando a micro-região, por exemplo, na onda verde, e estando a macro-região em situação mais restritiva, por exemplo, na onda amarela, o que nós orientamos que procure, ou pelo menos se acautelem estas localidades de tomar a decisão mais restritiva, mais conservadora, pensando na boa condução dos trabalhos daquela rede assistencial, no caso da macro-região. Mas essas decisões são sempre dialogadas, são sempre comunicadas, cabendo a decisão final, digamos assim, à localidade, ao município. E outra questão que nós procuramos fazer, em havendo uma situação que eventualmente traga um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela, chamarmos os gestores locais, chamarmos os secretários municipais, os prefeitos, os colaboradores daquelas localidades, das secretarias municipais de saúde, nas reuniões que fazemos constantemente com essas macro-regiões, e no intuito, com o objetivo de compreender, saber o que está acontecendo, procurar orientar, procurar dar diretrizes e relembrar da necessidade de cautela em função de mais atenção em relação a determinados indicadores. Apenas isso, sempre orientações, sempre diretrizes, sempre direções, mas sem imposições, já que a decisão cabe e caberá àquela localidade que vive determinada situação. Ludmila, aí cabe esse questionamento, cada vez mais, porque afinal de contas a gente precisa desse esclarecimento. E o secretário tentou se explicar aí, dando uma resposta ao seu questionamento aí durante essa coletiva, Pergunta insistente, até o Marcelo Cabral falou: a gente já disse isso algumas vezes, mas para reiterar que é o município que tem que tomar uma atitude. A gente não sabe se vai ter um novo decreto, a gente não sabe o que a prefeitura de Lagoa Formosa está fazendo, a gente não sabe quais serão os rumos que serão tomados daqui para frente, porque a gente não consegue conversar com o município, e os nossos canais estão inteiramente abertos. Estamos tentando, como eu disse, desde ontem, essa conversa, esse diálogo, e infelizmente a gente não sabe aí. Mas o secretário adjunto reforçando o recado: o prefeito, cabe a ele tomar as medidas cabíveis, que ele entende ser prudente nesse momento, para proteger a população. E, claro, a gente, como é curioso e está sempre querendo saber o que vai ser feito e buscando essa informação para quem está em casa, vamos continuar questionando. Lógico, né, Ludmila? Com toda certeza, é nossa obrigação, a gente vai atrás, porque a gente é uma forma aí de dialogar entre os poderes com a população, e até mesmo para que as pessoas entendam o momento que está passando, que a gente sabe que não é fácil, é difícil, não há apenas um culpado, são multis. Nossa obrigação aqui nesse momento não é apontar, mas é saber os rumos daqui para frente. O problema está instalado, a crise
é evidente. E agora, o que vai ser tomado? O que vai ser feito? O que a população deve fazer? O que esse prefeito, o que a Secretaria de Saúde, o que as autoridades do município falam no momento? Porque a Jéssica Andrade conversou com o secretário municipal de Patos de Minas, que também mostra a evidente preocupação com a situação da cidade e também da região. Olá pessoal, boa noite. A situação é realmente preocupante em Lagoa Formosa. Boa parte dos pacientes diagnosticados com coronavírus ou suspeitos são trazidos aqui para Patos de Minas. Agora eu vou falar alguns dados do hospital de campanha que foram passados agora há pouco pelo secretário de Saúde, Carlos Rezende. Vamos primeiro para a ocupação de leitos clínicos. Neste momento é de 55%, sendo 36% de pacientes de Patos de Minas, 45% de pacientes de Lagoa Formosa, 9% de pacientes do Rio Paranaíba e 9% de pacientes de Vazantes. Em relação aos leitos de UTI do hospital de campanha, a ocupação deles é 45%. Desses pacientes, são 3 no total que estão em leitos de UTI. Um paciente é daqui de Patos de Minas e 2 são de Lagoa Formosa. Carlos, então esses são os dados atualizados e o que ele significa para vocês da área de saúde? É uma situação, um sinal de alerta, sinal vermelho? Bom, Jéssica, é bastante preocupante. Realmente nós temos que ficar totalmente em alerta, redobrar os cuidados, porque nos últimos dias nós tivemos um aumento bastante significativo no número de internações, tanto nos hospitais públicos quanto nos hospitais particulares, né? O nosso hospital de campanha atingiu no último final de semana sua ocupação maior até então. Nós tivemos 21 pacientes internados, sendo 5 pacientes em leitos de UTI e 16 em leitos clínicos. Tivemos algumas altas e infelizmente também tivemos óbito. Inclusive nesta tarde nós tivemos um óbito de um paciente que estava na UTI, porque é um paciente com mais de 80 anos de idade, com prognóstico bastante complicado, e veio a óbito agora nesta tarde. É uma notícia triste e isso nos preocupa muito. A situação de Lagoa Formosa é extremamente preocupante. O município de Lagoa Formosa, os pacientes de Lagoa Formosa chegaram a ocupar 50% dos leitos do nosso hospital de campanha, inclusive no momento em que o hospital teve mais cheio. Inclusive tivemos nos últimos dias, já nesta semana, 2 óbitos de Lagoa Formosa, sendo que dos 7 óbitos que já ocorreram no hospital de campanha, 5 foram de pacientes de Lagoa Formosa, sendo inclusive 2 pacientes do asilo de Lagoa Formosa. Carlos, se a situação continuar assim por mais tempo, principalmente essa situação dos pacientes vindo de Lagoa, o hospital de campanha consegue atender eles por mais algum tempo? Ou qual que é a situação do hospital para receber essas pessoas? Bom, nesse momento nós estamos numa situação em relação à ocupação de leitos relativamente tranquila, porque nós temos lá uma ocupação de cerca de 50%. Isso nos dá uma certa margem de tranquilidade, mas não significa que nós devemos descuidar, porque de uma hora para outra nós podemos vir a ter uma demanda muito maior e inclusive levar a ocupação total dos leitos. A gente sabe que há uma grande circulação aqui em Patos de Minas de pessoas de outras cidades, até porque Patos de Minas é uma cidade que fornece mais oportunidades de trabalho, enfim. Há uma preocupação nesse sentido de pessoas que vêm de Lagoa Formosa para cá, que poderiam às vezes aumentar os casos aqui em Patos? Olha, a circulação de pessoas de outras cidades é sempre preocupante, porque o vírus ele circula através das pessoas, então é muito realmente preocupante, mas há que a população de Patos de Minas redobrar os cuidados, que os comerciantes cumpram os protocolos, que exijam de seus clientes que também cumpram, que mantenham um certo distanciamento, que tomem todos os cuidados. É aquilo que a gente falava, né, Ludmila? Há preocupação com a ocupação de leitos e com esse avanço do número de casos, não só em Patos, como na região, né? E o que fica evidenciado, aí o secretário até manifestando uma certa tranquilidade com relação à ocupação de leitos, mas a gente tem a tela de ocupação hospitalar aí, que a gente mostrou há pouco, e a gente percebeu
só de Patos de Minas, como que aumentou a questão da quantidade de internados. Isso preocupa. Em um dia, mais 10 pessoas internadas, você vai multiplicando isso pelos próximos dias. O que acontece? Será que o hospital de campanha consegue, do dia para a noite, em poucas horas, abrir mais vagas, caso mais doentes surjam? Isso a gente não espera, mas do que a gente tem visto acompanhando essa semana pela quantidade de casos, será que o hospital de campanha consegue, da mesma forma, abrir mais leitos? Então é hora de todo mundo colocar o pé no freio e tomar as medidas, porque é sinal vermelho, como a gente tem falado aí em vários momentos.